Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês algumas dicas essenciais sobre como escolher um piso de poliuretano derramado. Esse tipo de piso tem se tornado cada vez mais popular devido à sua durabilidade e estética moderna. Vou explicar os principais fatores que você deve considerar, como a resistência, a manutenção e as opções de cores e acabamentos. Se você está pensando em reformar ou construir, fique comigo e descubra como fazer a melhor escolha para o seu espaço. O piso de poliuretano é uma boa opção para quem deseja criar pisos duráveis em casa, no terraço ou na varanda. O revestimento pode ser brilhante, fosco, monocromático ou com padrões. Contamos a você quais são as características do piso de poliuretano e como aplicá-lo você mesmo. O que é um piso de poliuretano? O piso de poliuretano é um revestimento sem emendas feito de resina de poliuretano. Essa superfície é considerada mais higiênica do que o parquet ou os ladrilhos, pois não há juntas nela. O material repele a poeira e outros contaminantes, como óleo e produtos químicos, por isso é adequado até mesmo para as salas de produção. O revestimento de piso de poliuretano também é bom para uso doméstico. Com ele, é possível obter um efeito brilhante ou fosco, adicionar flocos de tinta multicoloridos ou desenhos em 3D. O piso de poliuretano é resistente a impactos e difícil de arranhar ou limpar. Ele dura de 20 a 30 anos em casa. Tipos de revestimentos de poliuretano. De acordo com a quantidade de carga, os revestimentos são divididos em revestimentos de camada fina, revestimentos vazados e revestimentos preenchidos com quartzo. Eles diferem em espessura, durabilidade e complexidade de aplicação. Todas as composições de poliuretano são aplicadas somente sobre a superfície preparada. O substrato deve estar perfeitamente plano e limpo, sem buracos, rachaduras ou sujeira. Camada fina, também conhecida como coloração, são pisos com espessura de 0,15 a 0,5 mm. Esse revestimento é aplicado em uma base preparada com um rolo. O piso resultante é adequado para salas de serviço, como corredores, depósitos ou lavanderias. O piso durará até 10 anos, mas, com o tempo, poderá apresentar arranhões perceptíveis. Ele não deve ser usado em áreas de tráfego intenso ou ao ar livre, pois o piso de camada fina só pode suportar pequenas cargas. Pisos vazados, 1,5 a 2 mm de espessura. A tecnologia de aplicação desse revestimento é mais complicada. O material de enchimento e o componente são misturados na proporção de 1:1. A mistura resultante é nivelada com uma espátula e depois rolada com um rolo de agulhas. Após a secagem, esse revestimento tem uma aparência original da superfície lisa como um espelho. Além disso, o piso pode suportar cargas pesadas, repele a umidade e outros produtos químicos. Ele é adequado para uma sala de estar em estilo loft, em casa, servirá por 20 a 25 anos. Pisos com enchimento de quartzo são pisos duráveis de até 8 mm de espessura. Eles contêm um enchimento sólido, areia de quartzo. Ela é adicionada à mistura de poliuretano, resultando em uma superfície mais áspera. O revestimento é caracterizado por uma grande resistência à água, sendo frequentemente usado em salas ou úmidas, garagens, lavagens de carros e estacionamentos. Os pisos preenchidos com quartzo são os mais duráveis e resistentes ao desgaste, duram até 30 anos. Disposição do piso de polímero de poliuretano. O piso de poliuretano consiste em duas camadas, sua primeira é a composição de poliuretano. Se desejado, um verniz de acabamento é aplicado na parte superior, com o qual é possível obter um efeito decorativo adicional. Disposição do revestimento de piso de poliuretano primeiro. O primeiro é aplicado se ele tem uma forma líquida e responsável pela adesão da mistura de poliuretano ao piso. O substrato é previamente tratado mecanicamente. A segunda camada é o composto de poliuretano propriamente dito. O primeiro e o composto principal de poliuretano são de um ou dois componentes. A composição de um componente geralmente contém um solvente, e o revestimento com ele mais elástico e resistente à luz ultravioleta. No processo de aplicação, o material emite um odor forte, por isso é usado somente em ambientes abertos e bem ventilados, por exemplo, no terraço ou na varanda.
O piso de poliuretano de 2 componentes e composto de base e endurecedor e pode ser usado tanto em ambientes internos quanto externos. O revestimento resultante é resistente a impactos mecânicos e químicos. Tecnologia de aplicação de poliuretano. Etapa 1. Preparar materiais e ferramentas para fazer um piso vazado de polímero de poliuretano. Você precisará dos seguintes materiais: primer, 300-500 gm2. O consumo depende da capacidade de absorção do substrato. Resina para a camada principal, 1,3-1,6 kg M2 por 1 mm de espessura do piso. Para uma sala de 10 quadrados, serão necessários cerca de 3 a 5 kg de primeira e 23 kg de resina para a camada principal. As principais ferramentas necessárias são furadeira com acessório misturador, espátula dentada para espalhar a mistura, rolo de agulha. Para remover o ar, calçados para viagem, Sikafloor 324 PU Coat, piso de poliuretano de 2 componentes, piso epóxi Sikafloor. Menos 264 Epoxy Coat cinza de 2 componentes, RAL 7032 7,9 kg mais 2,1 kg Sika Primer 161 PU Primer de poliuretano sem solvente 5 kg Sikafloor 161 Epoxy Primer epóxi para pisos de polímero. Etapa 2. Preparar o substrato, a parte mais difícil da aplicação de um piso, e preparar adequadamente o substrato para eliminar qualquer irregularidade e garantir uma melhor adesão da superfície aos polímeros. Essa etapa determina a uniformidade do piso final. Se o substrato for de concreto, ele deverá ser tratado mecanicamente com uma esmerilhadeira. Em seguida, repare a superfície, preencha rachaduras, lascas e depressões com massa de polímero usando uma espátula. Aspire a base e verifique se ela está livre de poeira, tinta, óleo ou outras substâncias estranhas. Um aspirador de pó industrial e o melhor para essa finalidade. Esmerilhadeira para superfícies de concreto e madeira. Fonte: Shutterstock. Se o cômodo já tiver paredes revestidas com papel ou pintadas, e melhor protege-las com fita adesiva na junção com o piso. Faça isso antes de aplicar o composto de poliuretano. Etapa 3. De aplicar o primer. Se tiver escolhido um primer de 2 componentes, primeiro misture a base de poliuretano e o endurecedor em recipientes separados. Em seguida, despeje o endurecedor no recipiente com a base e misture os 2 componentes com uma furadeira elétrica de baixa velocidade. Por pelo menos 3 minutos até obter uma mistura homogênea. Despeje a mistura em um recipiente limpo e misture novamente por 1 minuto. Faça isso com uma furadeira de baixa velocidade com um acessório especial. Mexa os componentes do primer antes de aplicar a composição. Fonte: Shutterstock. Se você tiver escolhido uma composição de um componente, ela também deverá ser bem misturada antes do uso. Durante o tempo de armazenamento, os componentes no recipiente podem se estratificar, causando defeitos após a aplicação da composição. Após misturar os componentes, despeje-os sobre a superfície do piso e espalhe-os uniformemente em uma camada fina usando uma espátula ou um rolo. Para substratos altamente absorventes, pode ser necessário aplicar uma segunda camada de primer. Espalhe o primer sobre a superfície do substrato usando uma espátula ou um rolo. Fonte: Shutterstock. Entonosov não deixe o composto de 2 componentes no recipiente após a mistura, pois durante o processo de cura o material se aquece e pode endurecer muito rapidamente. O material misturado deve ser totalmente utilizado dentro de 20 a 30 minutos. Etapa 4. Já aplicar a camada de base. A próxima etapa pode ser iniciada 12 horas após a aplicação do primer. Normalmente, a aplicação do piso com poliuretano já é feita no dia seguinte, e o intervalo entre 2 camadas não deve ser superior a 5 dias. Caso contrário, a aderência se deteriora e o revestimento pode se descolar. Misture os componentes da composição básica de acordo com o mesmo algoritmo usado para o primer na etapa 3. Misture os componentes com uma furadeira elétrica de baixa velocidade. Fonte: Shutterstock. Despeje a mistura no piso e espalhe-a uniformemente sobre a superfície com uma espátula dentada ou uma raquete. Preste atenção especial ao nivelamento da composição nos cantos e perto das paredes, para que não haja lugares desnivelados. Espalhe o composto com a ajuda de uma espátula. Fonte: Shutterstock.
Com andar pela sala durante essa etapa deve ser feito com sapatos de pintura, se um sapato especial com pontas, que ajudar a não deixar rastros no revestimento e a não ficar atolado nele. Depois de 5 a 15 minutos, toda a superfície deve ser rolada com um rolo de agulhas. Dessa forma, você se livrará das bolhas de ar que aparecem durante a mistura e o espalhamento da mistura. Role o piso com um rolo de agulhas. Fonte: Shutterstock. Depois disso, o piso recém-derramado pode ser polvilhado com flocos de tinta colorida, flocks, se desejado, se isso dar um efeito visual incomum. As lascas de tinta afetarão a aparência do piso e ajudarão a esconder pequenos arranhões. Fonte: Shutterstock. Com erros típicos na aplicação de piso de poliuretano. E possível fazer um piso de poliuretano por conta própria. Para isso, é necessário seguir claramente as instruções da embalagem e levar em conta a temperatura e a umidade do ambiente. Entre os principais erros, podemos destacar os seguintes: a base mal limpa, nenhuma poeira, sujeira, leite de cimento, tinta ou manchas de óleo deve permanecer no concreto tratado. Por causa disso, a adesão entre o substrato e os polímeros será fraca, o que pode levar à delaminar do revestimento do piso em relação ao substrato. Violação da tecnologia: misture os componentes por exatamente o número de minutos especificado nas instruções dos materiais. Isso deve ser feito com um misturador de baixa velocidade, se não funcionará com a mão. Além disso, é importante observar com precisão as proporções, caso contrário, o revestimento resultante pode não curar, rachar ou perder suas propriedades. Temperatura ou umidade inadequadas no ambiente: recomenda-se colocar o piso a uma temperatura de 10 a 30 graus Celsius e umidade não superior a 75%. Se o ambiente estiver muito quente, a argamassa endurecerá mais rapidamente. Como resultado, a argamassa preparada se transformará em uma mistura viscosa, e não será possível distribuí-la uniformemente. Se o ambiente estiver muito frio, a mistura de poliuretano levará mais tempo para endurecer e o piso não será tão resistente. O aumento da umidade pode levar à delaminar da composição e ao aparecimento de outros defeitos, porosidade, crateras, falta de efeito fosco ou brilhante. Prós e contras do revestimento de piso de poliuretano. O revestimento de poliuretano é uma opção de piso durável e resistente. E difícil de arranhar, limpar ou manchar. Ao contrário do parquet e de outros materiais naturais, o poliuretano não absorve umidade e sujeira. Das desvantagens: fazer um piso de poliuretano com suas próprias mãos pode ser difícil. O mais difícil e importante é preparar adequadamente a base. Para os pontos negativos: revestimento sem emendas e não há juntas onde a sujeira e a poeira se acumulam, o piso é fácil de varrer e lavar. Requer uma preparação cuidadosa da base, o que pode ser difícil de realizar sem experiência. Se tiver dúvidas sobre suas habilidades, entre em contato com um mestre. O revestimento é resistente a impactos, arranhões e abrasões, sua aparência não mudará mesmo depois de 10 anos. Em caso de danos, é difícil reparar o revestimento por conta própria. O material é resistente à umidade e a ataques químicos, dele não absorve água, óleo e outros contaminantes. Em comparação com outros materiais, a colocação do piso custará mais caro. Longa vida útil, até 30 anos em condições domésticas. A superfície de poliuretano em si é fria. Se for feita em um apartamento, é melhor colocar um piso quente sob ela. O piso é antiderrapante, portanto, e adequado para oficinas e garagens, especialmente se você adicionar areia de quartzo à composição. Ao escolher uma composição de poliuretano, você deve dar preferência apenas a fabricantes de qualidade. Análogos baratos com poliéster podem emitir vapores tóxicos quando aquecidos. O principal aspecto de como escolher um revestimento de poliuretano. Se quiser fazer um piso de poliuretano em um apartamento, garagem ou terraço, leve em consideração os seguintes fatores. Eles o ajudarão a determinar qual tipo de revestimento é mais adequado para seus objetivos em cargas mecânicas. Para casa, é bastante adequado um revestimento de camada fina ou derramado, se mais fácil de instalar e reparar. Para uma garagem onde você dirige com pneus com pregos, é melhor escolher uma opção mais durável, um revestimento de areia de sílica. Exposição à luz UV.
produtos químicos e umidade. A mistura de poliuretano de um componente resiste bem à luz UV, se melhor fazer esse revestimento em uma varanda ou terraço. Se você escolher um piso para um ambiente com alta umidade, o revestimento com enchimento de quartzo é adequado. A aparência. Se quiser um revestimento brilhante, limite-se ao primeiro e à composição básica de poliuretano. Você pode criar um design incomum com lascas de tinta ou verniz colorido. O revestimento de poliuretano é fornecido em camada fina, vazado e preenchido com quartzo. E possível fazer esse piso com seus próprios esforços. O principal é preparar qualitativamente o substrato e observar o regime de temperatura. Se não tiver experiência em aplicação de pisos, entre em contato com um mestre em trabalhos de reparo. Em conclusão, escolher um piso de poliuretano derramado envolve considerar diversos fatores, como a durabilidade, a estética e a facilidade de manutenção. Avaliar as necessidades específicas do seu espaço e consultar profissionais qualificados pode fazer toda a diferença na sua decisão. Lembre-se de que um bom piso não só valoriza o ambiente, mas também proporciona conforto e funcionalidade. Com as informações certas, você estará preparado para fazer a melhor escolha para o seu projeto.